vamos dar início ao nosso sistema muscular, na verdade, uma continuidade, né? Vamos fazer aqui uma pequena prática. Eu vou mostrar para vocês alguns músculos que a gente mais estudou na nossa aula teórica, os que a gente vai mais utilizar durante a nossa prática. Vou começar aqui por esses ossos da nossa face, que foram os que eu citei inicialmente para vocês. Vou citar alguns, vocês têm a estrutura dele já nos slides da aula teórica. E aí aqui eu vou citar alguns para vocês perceberem como se dá a estrutura deles. Aqui eu vou citar o músculo elevador do lábio superior e da asa nasal, que ele fica localizado nessa região e tem essa estrutura. Aqui nós temos o músculo circular do olho, vocês podem ver, observar bastante. Vamos aqui para o músculo elevador do lábio superior, fica nessa região, e o elevador do lábio inferior, né, que fica logo abaixo. E nós temos aqui o músculo que a gente fala bastante também, que é o nosso músculo zigomático, que ele fica aqui nessa região da nossa face. Vamos passar agora para músculos que a gente citou bastante durante a nossa teoria, que são músculos que a gente vai utilizar também de forma abundante na nossa prática. Eu vou começar citando para vocês esse músculozinho aqui do trapézio, que eu citei para vocês, que a gente consegue perceber as características dele em pessoas que malham bastante, em atletas, que eles conseguem hipertrofiar e eles ficam bastante definidos e a gente consegue de longe perceber a estrutura deles no corpo dessas pessoas. Logo abaixo tem um músculo que a gente vai utilizar bastante, que a gente chama de deltoide. Eu quero que vocês percebam bem a estrutura dele e como se dá a estrutura das fibras musculares dele, porque a gente vai precisar disso para a próxima disciplina, lá quando a gente for estudar nos fundamentos de enfermagem. Logo abaixo, a gente tem o nosso músculo braquial, ele flexiona, como eu disse para vocês, o nosso braço, né, o nosso cotovelo. E aqui no meio a gente tem o bíceps braquial, que eu disse para vocês também, em relação aos atletas, que ele fica bastante definido, bem característico. Outro músculo que a gente viu bastante, que a gente também vai utilizar muito, é esse músculozinho aqui, na verdade ele é um pouco extenso, é o reto do abdômen. Ele flexiona, né, junto com a nossa coluna vertebral. E aqui a gente também tem o oblíquo do abdômen, que fica logo na lateral dele, ó. O reto fica aqui e aqui na lateral a gente tem um oblíquo. Aqui essa estrutura a gente chama de aponeurosis. O que elas são capazes de fazer? Elas protegem os nossos tendões, que eu até disse para vocês do vídeo lá da aula teórica, que como se dá a estrutura do tendão. Ele é bem resistente, só que elas servem para protegê-los, para que eles não possam ser rompidos facilmente. Porque, sendo rompidos, eles são estruturas bem difíceis de serem recuperadas, porque eles são um pouco mais resistentes que a cartilagem, mas são menos resistentes que os ossos. Descendo mais um pouco, a gente tem o músculo tensor da face, que eu falei bem para vocês também na aula teórica. Aqui na parte interna, a gente tem o músculo sartório, que é bem conhecido também. E logo mais abaixo, né, o desfecho dele aqui, a gente tem o reto femoral, que é um músculo também bem extenso. E na lateral do reto femoral, a gente encontra o vasto lateral e o vasto medial, seguindo aquela mesma linha de pensamento de proximal e distal. Aqui, para proteger o nosso osso longo, a gente tem o osso tibial, protege a nossa tíbia, né? Ele se estende até lá embaixo no tornozelo, ele é um músculo bem extenso. Logo no final dele, a gente encontra também o tendão tibial, que é logo aqui essa estruturazinha de tendão também, que não é osso, ele é um pouco mais frágil e que ele vai também se articular. Logo abaixo aqui nos pés, né, a gente consegue ver que existem tendões também que se ligam, que fazem a ligação tanto com o sistema muscular como com o sistema esquelético, para que possa dar movimento, né, nessas articulações. Aqui para esse lado, eu quero que vocês foquem bem nessa estrutura, nesse músculo aqui, que é a estrutura do glúteo. A gente tem o glúteo mínimo,
a estrutura do glúteo mínimo e a gente tem aqui a estrutura do glúteo máximo. É importante que vocês percebam como se dá o sentido dessas fibras, o sentido das fibras do glúteo, porque com o sentido das fibras vocês vão poder fazer a aplicação das medicações. Vocês não podem fazer a aplicação de uma medicação no sentido contrário da fibra muscular, porque isso vai lesionar esse músculo, causar diversos danos, né? Então aqui é o músculo glúteo, glúteo mínimo e glúteo máximo. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, por foto, como se dá a estruturazinha das fibras dele. E aqui também um músculo que a gente citou bastante durante a nossa teoria, que é o bíceps femoral e o gastroecnêmico. Eu também disse para vocês que em atletas eles ficam bem característicos, principalmente esse bíceps, né, femoral. Ele fica bem definido e a gente consegue perceber bem melhor. E o gastroecnêmico, que é esse músculo que desce aqui, que a gente chama, né, de batata da perna, mas que desce aqui e lá no final ele vai se consolidar aqui no fibular curto, que é o que envolve essas articulações aqui do nosso pé. E aqui eu quero mostrar para vocês, vocês já têm na aula teórica, aqui tem algumas imagens, e é importante que vocês relembrem o que foi explicado e a estrutura das fibras musculares. A gente tem os músculos estriados, os músculos lisos, né? E o músculo cardíaco, que é aquele músculo específico do nosso miocárdio, do nosso coração. Então, aqui a gente tem algumas estruturas, né, do músculo liso. É importante que vocês relembrem aonde a gente encontra o músculo liso, onde a gente encontra o músculo cardíaco, né, que o nome já diz, e o músculo estriado. Lembrando que o que a gente mais bateu na tecla foi o músculo liso, depois o músculo cardíaco. E aí eu vou mandar para vocês o sentido dessas fibras, desses dois principais músculos que a gente estudou e que a gente vai praticar bastante. E por hoje é só. Obrigada pela companhia até agora e tchau, tchau. Deu certo?